しべき敵だ。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれで切り開け。E aí pessoal, beleza? Bora começar nossa semana 6, né? Essa primeira aulinha, fala de método das imagens. Coisa bem legal, um negócio bem esperto para resolver problemas, né? E na verdade, a gente vai tentar mostrar a ideia que se toda vez que você tem um problema de eletrostática que ele não está definido em todo o espaço, né? E tem alguma região onde o campo, digamos, não interessa, não, onde o seu problema está definido, né? Digamos, dentro de uma esfera condutora, você tem o problema que resolveu, né? Um campo elétrico, uma esfera condutora, então dentro do condutor, ali não é o seu lugar de interesse, ali o campo é zero, né? E outras situações análogas, na verdade, sempre quando acontece isso, o método das imagens é possível, né? Mas agora outra coisa, o problema dele é que muitos problemas complicados ele simplifica muito. A questão aqui é que não existe uma regra de como usar, né? É simplesmente uma questão da sua criatividade. Então a ideia aqui é introduzir o método em si, para você ter uma ideia, como é que eu posso fazer, obviamente com exemplo, né? Mas aí fica por conta, né? Você tem um problema, você tem que parar e pensar como é que eu posso fazer esse problema ficar mais fácil, né? Esse aí, no final, a ideia do método de imagem é sempre esse. Trocar um problema fisicamente complicado por um problema fisicamente bem mais simples, mas que te dá o mesmo potencial, né? Qual é a base disso? Né? O teorema da unicidade. Então vamos ver, né? Então vamos fazer direto aqui em cima de um exemplo, fica mais fácil, é o exemplo clássico, né? Uma carga pontual e um plano metálico, né? Vamos fazer o plano e depois esse plano com um ângulo de 90 graus. Depois a gente fala da matemática, a ideia por trás do método das imagens, né? Vai ser a função de Green. No final das contas a gente está calculando a função de Green sem estar calculando, é isso. E depois o exemplo também clássico, né? Mas esse bem menos trivial, que é o da carga pontual e esfera condutora. Beleza? Então vamos lá. Então esse aqui vamos direto para o problema, né? O problema é o seguinte: suponha que você tem uma carga pontual Q a uma distância D de um plano condutor. Esse plano aqui considera para o nosso propósito infinito, né? Então, e aqui você quer saber o potencial, né? Então aqui digamos, seria o eixo Z, né? Então o seu problema está definido em Z positivo só, né? E aqui o condutor, aqui não tem campo elétrico, né? Por outro lado. Então, aqui você tem a condição de contorno, que é em cima desse plano, aqui seria o plano Z igual a zero, né? O seu potencial tem que ser nulo, o potencial nulo daqui para cá, né? Então o seu problema está definido só em Z positivo, e em Z igual a zero ele tem que ser zero. Mas a priori não é só isso, né? Porque como aqui uma carga, você tem essa carguinha daqui, ela está, digamos, localizada no espaço, né? Se você for muito, muito longe aqui para cima, sei lá, vamos supor que aqui é x, aqui seria x, y sai do plano e z para cá, né? Então para x indo para o mais ou menos infinito, né, você tem aqui, você pode andar no z e pode andar no y, né? Então aqui você tem uma tampa aqui, uma tampa aqui, uma tampa aqui. Nessas tampas também é zero. Aqui. Estão descritos aqui. Aí aqui desculpa, o potencial é zero porque eu estou considerando esse condutor, digamos, aterrado. Aqui, né? Então o potencial aqui é zero. Então, na verdade, o que você fez? Você botou uma carguinha aqui, esse cara ele está aterrado, então vão vir cargas, vamos supor que essa carga é positiva, né? Então você vai ter cargas negativas vão vir e se acumular por aqui, né? Certo? A brincadeirinha. Então vamos ver, a gente vai até ver como é que fica a distribuição de carga aqui em cima. Agora a questão é como resolver esse problema, né? Não é um problema, a priori não é um problema simples, né? Você tem uma carga, você tem esse cara, você tem um monte de carguinha aqui. Como é que se calcula o potencial, ou melhor, o potencial do campo elétrico em todo ponto aqui de interesse, né? A priori, assim, eu acho que não sei fazer o problema. Mas você tem uma cartada aqui, um truco, que
você tem o teorema da unicidade, né? A questão é que, se, digamos, o teorema da unicidade, o que ele diz? Você tem aquela condição de contorno, você tem você dá a condição de contorno numa borda, então dentro o potencial é único. E a gente tem condição de contorno na borda. Z igual a zero, que é zero, nessa placa aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Você tem uma caixa, né? Só que não é uma caixa, ela é infinita aqui, né? E, digamos, ela é tipo uma caixa semi-infinita em Z, né? Ela é cortada no meio. Mas ali você tem, então é zero aqui, zero ali, zero ali, zero ali. Então o potencial ali dentro tem que ser único, né? Você tem a carga, você tem a distribuição de carga ali dentro, então o potencial na região é único, pelo termo de unicidade. Só que agora a brincadeira, assim, é para que ao invés de resolver o problema que eu tenho que resolver, essa é a melhor sacada que o aluno tem, né? Isso acontece em prova. O cara fala assim, professor, esse problema eu não sei resolver, mas eu sei resolver esse outro aqui. E faz o outro problema, né? E depois ele fala assim, de repente ele me dá algum ponto, né? Em T1 é o único lugar onde isso cola, né? Porque, digamos que você tem o seu problema que está definido só em Z positivo, né? Mas a questão é que você pode tentar resolver um problema diferente, né? Mas esse problema diferente, ele vai te dar as mesmas condições de contorno. Se ele te dá as mesmas condições de contorno, então o potencial daquele problema diferente, a priori, digamos, mais simples, é o mesmo potencial do seu problema complicado. É isso porque o teorema de unicidade garante. Essa é a lógica. Então, como é que você pode fazer a mesma condição de contorno? Seria que em todo esse plano o potencial ser zero, quando você bota uma carga Q aqui. Aí não fica difícil, né? É para que simplesmente eu posso imaginar que nessa região que não me interessa, eu tenho uma carga aqui menos Q. Isso se chama método das imagens, né? Essa aqui seria a sua carga imagem. Essa é a lógica. Então, se aqui eu tenho uma carga em 0, 0 e D, repare se eu boto uma carga menos Q em 0, 0 menos D, né? Então a distância daqui é D, a distância aqui é D. Então aqui tem o potencial criado por esse cara, 1 sobre a distância, aqui menos 1 sobre a distância, que cancela. Então qualquer ponto desse plano, a distância é a mesma para os dois, né? Então em todos os pontos aqui, quando você pega em Z igual a zero, todo plano, o potencial é zero. Obviamente, se eu vou muito, muito longe aqui em cima, o potencial desse morreu, então deu zero, né? Então a condição de contorno aqui, 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 e entrando e saindo também é zero. Então ele te dá absolutamente as mesmas condições de contorno. Eu enfatizo essa caixa, né? Porque a lógica lembra que o teorema é dentro do volume. Porque isso daqui é um negócio que cria confusão, né? Só um comentário à parte. Pelo menos eu tive confusão na época, a primeira vez que eu vi, porque o cara vem teorema da unicidade, sempre fala de um volume e tal. Aí o primeiro exemplo vai usar, de certa forma, vai dar a cartada do teorema da unicidade para resolver esse problema. Só que nesse problema, aí ele fala de condições de contorno nesse plano. Fala, isso aqui não é uma superfície fechada. Por que vale todo aquele aparato vale? Porque na verdade sua condição de contorno é uma superfície fechada. É isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais os cantos aqui. Então tá certo. Então o teorema de unicidade está sendo usado mesmo. E faz sentido. Então o teorema de unicidade, se as condições de contorno são exatamente iguais, então o potencial nessa região daqui é exatamente o potencial certo, né, do meu problema original. Mas fala, mas aqui você vai ter potencial também, aqui também tem campo nessa situação, né? Aqui, digamos, esse pontilhado é porque eu tirei o plano, né? E substituí pela carga imagem. Sim, aqui você vai ter. Mas esse campo elétrico, esse potencial criado lá de cá, não é o seu problema, né? Então essa solução você vai descartar. Essa é a ideia aqui. Mas se ele satisfaz a minha condição de contorno aqui, então o potencial aqui dentro é o mesmo. Pronto, o problema está resolvido. O problema é trivial. É o problema de duas cargas pontuais. Está escrito aqui, né? Então, num ponto aqui qualquer, x, y, z, né? 1 sobre a distância, essa é a carga Q. Então, digamos aqui digamos um ponto aqui, né? Então, aqui é x, y, a distância x ao quadrado, y ao quadrado, e em z, só que a carga não está no centro, né? Então, ela está centrada onde? Né? Em z, em d, né? Então, aqui, por isso que aqui é z menos d, né? Então, esse cara vai dar zero, quer dizer, assim, é onde esse potencial explode, né? Quando x é zero, quando y é zero, quando z é igual a d. Aqui. E a outra, a mesma coisa, só que tem o sinal de menos, né? E ela está centrada em 0, x igual a 0, y igual a 0 e d e z igual a menos d. Então, por isso que aqui z mais d, né? Quando z é menos d, esse cara é zero. Então, o problema acabou. É só isso. Está resolvido.
E então, assim, o teorema de unicidade garante que na região Z positiva esse potencial é o certo, que resolve o nosso problema. Aí daí você pode calcular tudo, né? E com isso a gente acabou, né? Método das imagens, esse é o método das imagens. Acabou o vídeo. Só que não, né, pessoal? Esse vídeo aqui é gigantesco, né? Mas ele vai ser picotado. Então, a brincadeira que você pode tirar daqui, como daqui o potencial é esse, né? Você pode derivar e tirar em x, y, z, né? Tirar o campo elétrico. Isso aqui nem vou fazer. Mas vou só dar a forma, né? As linhas de campo, né? Mas você pode calcular também, digamos, a densidade de carga. Essa parte é interessante, né? A densidade de carga aonde? Agora no plano condutor, né? Então, no plano condutor, a densidade de carga na superfície do condutor é a derivada normal saindo, dentro do condutor é zero, né? Então a derivada normal saindo do campo elétrico vezes ε0. Ou seja, aqui, como é na direção z, né? Então se deriva menos derivada de φ na direção z, é o campo elétrico na direção z, né? Em z igual a zero. Então você deriva esse cara daqui em relação a z e toma z igual a zero. Multiplica por menos, né? E ε0. O ε0 vai cortar aqui. Então a derivada aqui em z é bem tranquila. Aqui vai cair menos meio, vai ficar esse cara 3 meios. Vou ter esse cara aqui 3 meios. Aí depois você vai derivar aqui em cima, né? Com relação a z. Então vai cair duas vezes, vai cortar com meio, vai ficar z menos d. Pronto. Então repara que aqui tem um sinal de menos, só que aqui tem um sinal de... Aqui eu derivei aqui tem um sinal de menos, isso. E aqui ficou z menos d. Com esse sinal de menos, o menos cancelou. Só que quando você tomar z igual a zero, aqui tem um z menos d. Vai ficar aqui menos d. Então aqui é menos mesmo, tá certo. E aqui você vai tomar z igual a zero, aqui vai ficar d. Então deu certinho. Outra conta é a mesma, só que aqui tem um mais, né? Então quando você derivar aqui vai vir um... Aqui vem um menos e cancela com esse menos, mas aqui tem outro menos, então vai ficar menos de novo. Então aqui ficou esse cara aqui. Então deu menos, a mesma coisa, né? Então soma duas vezes. Então ficou menos 2 cancelou, cancelou aqui, vai ficar 2π, menos q d 2π, esse cara. X ao quadrado mais y ao quadrado, eu chamei de ρ ao quadrado, né? Então, na verdade, porque no plano, aqui tem a carga, aqui está o plano, aqui seriam coordenadas polares no plano, né? Então, ao redor, repare que a distribuição de carga é ao redor desse ponto aqui no meio, né? Você vai espalhando, ele não depende do ângulo φ, aqui, né? Ele é radial, então você tem uma quantidade de carga, você vai abrindo, e essa quantidade de carga vai ficando menor. E ela é sempre negativa, né? Porque repara, tudo aqui é positivo, se aqui é positivo, né? E aqui tem um sinal de menos. Então, uma distribuição, você tem bastante carga aqui negativa, e ela vai minguando. Você vai afastando ali, saindo perto da origem do seu sistema de coordenadas, do seu plano, a distribuição de carga diminui. Então, rapidinho ela vai morrer, né? Porque se ρ fica maior que d, d é a distância que você está, né? Esse cara vai ficar 1 sobre ρ ao cubo, né? Então ele cai, fica bem concentrado a carga ali, e a carga morre rápido, né? Tem relação com a razão ρ sobre dor. Tem relação com a razão ρ sobre d, aqui, escrever melhor assim, né? Então escrevendo na razão fica aqui mais simples, essa variável dimensional. Então quando esse cara é grande, tem pouca carga, quando esse cara ficar pequenininho, é onde tem um acúmulo maior de carga. Então, o que dá de ser grande ou pequeno é a distância que a carga está do plano, né? É o d. E com a densidade de carga, você pode calcular a carga total induzida, né? Se a densidade de carga é a quantidade de carga que tem por área, né? Você pega esse cara e integra na área, aí você vai ter a carga total que tem no plano, a carga total induzida no plano. Obviamente, você vai usar coordenadas polares aqui, né? Então, o elemento de área é dφ ρ dρ, né? Esse cara não tem dependência em φ, aqui vai ser o 2π. É só meter esse carinha aqui. Ok? Daí tá bem simples. Substituiu aqui, saiu o Q. O 2π já integrei, cortou esse 2π. Esse d ao quadrado, eu escondi aqui embaixo do dρ. Ó, eu botei um aqui e um aqui. Então aqui você tem ρ sobre d, ρ sobre d, ρ sobre d ao quadrado. Então ρ sobre d é uma variável adimensional e natural. E, de certa forma, na verdade, é melhor chamar ρ sobre d ao quadrado de outra coisa. Vamos chamar de u. Por quê? Porque eu vou chamar esse cara de u? Porque aqui seria ρ sobre d diferencial de ρ sobre d. Na verdade, isso daqui
é du sobre 2, né? Porque você bota, chama-se ρ sobre d de x, né? Então, isso aqui é x dx, né? Então, isso aqui é um meio de dx ao quadrado, né? Então, esse cara aqui, esse x ao quadrado eu chamei de u. Aqui já resolveu, né? Então, aqui sai um meio, aqui vira du, o u vai de 0 a infinito, né? Porque o ρ vai de 0 a infinito, e aqui fica u, a integral é trivial, né? Então, vem a integral de 1 sobre u mais 1, 3 meios. Né? Então, 1 sobre x, 3 meios, integrou vai dar menos 2 vezes 1 sobre raiz de x, né? Então, raiz disso daqui, isso. Então, menos 2 vezes, aqui está errado, né? Aqui é meio. Né? Aqui, desculpa, mas o resultado não vai fazer diferença, aqui eu digitei errado. Então, aqui é meio, porque quando você deriva, esse cara cai menos meio, aí corta o menos com esse 2, aí fica 1, e cai aqui 3 meios, então aqui é meio. Mas como é 0 infinito, no final aqui vai dar só 1. Né? No infinito esse cara dá 0, menos, em 0 com menos ficou mais, né? Em 0 aqui vai ficar 1. Então esse vai ficar mais 2, né? Então esse cara aqui corta o 2, vai ficar menos que. Então é exatamente a carga imagem que eu sou do outro lado. Então, isso aí sempre o resultado é geral, né? A carga imagem, só a carga total no final é sempre a carga imagem. Então toda a carga que tem no plano é exatamente menos que. Né? Você tem uma carga que é aqui e fica uma carga menos que distribuída no plano. Que é exatamente a mesma carga menos que você pode resolver o problema usando métodos mágicos, que é ignorando o plano e botando aqui do lado de cá uma carga menos que. Isso aqui só para explicitar. A gente vai, no outro problema que a gente vai resolver, a gente vai calcular a carga total também. A carga imagem não vai ser exatamente menos que, né? E essa carga total vai dar exatamente a carga imagem. Aqui, só para as linhas de campo, como é que ficam. Aqui é fácil entender, né? É o padrão, sei lá, problema de física 3. Você tem a carga aqui menos que, a linha de campo sai da carga positiva para negativa. Né? Vai fazendo assim, assim, né? E elas vão e fecham. Mas esse seria o seu problema sem o plano, duas cargas. Né? Aqui eu botei só para a gente entender. Mas o seu problema original não tem o lado de cá, né? Então é isso daqui. Né? Repara quando você olha assim, o troço parece mais complicado, né? Porque na verdade você tem. Repara que aqui certinho a linha de campo é perpendicular. Então você tem as linhas de campo entrando aqui, aqui seu condutor, né? Olha, quando você olha o resultado assim, fala, nossa, você resolveu um problema difícil, né? Aqui é um plano condutor e uma carga pontual. Né? O cara não sabia que era, na verdade é só botar essa carga menos que aqui, que resolve o problema. Então na verdade o seu problema que você resolveu é esse aqui. Beleza? Tranquilo? Né? Deu mais ou menos para entender o espírito da coisa, né? Então você tem um problema, tem um problema que você tem que resolver, tem lá uma região do espaço, aí você vai e fala assim, que cria uma condição de contorno, e fala assim, ao invés dessa condição de contorno ser criada por alguma situação fisicamente complicada, tira essa situação fisicamente complicada e bota alguma carga do outro lado, né, que te dá a mesma condição de contorno. Se você conseguir ajeitar isso, resolveu. Né? Agora, qual é a regra? Aí não tem regra, né? Aí você que tem que parar e pensar e ver qual é a carga imagem que funciona. Agora, vamos fazer um outro aqui, né? Um menos trivial. Seria um plano metálico aqui também, não? Um condutor, só que ele faz 90 graus. Né? Então, e você meteu uma carga aqui, uma distância aqui aqui seria, digamos, x e z. Né? Aqui em x é b, em z é a. Né? Agora, foi assim que eu fiz aqui. Isso, aqui é x positivo e z positivo. Isso. Aqui eu acho que eu digitei errado aqui. Né? Então, z igual a 0, tá certo. Né? Aqui, desculpa, né? Aqui é x igual a 0 e aqui é z. Né? Esse seria aqui o cara de baixo. Para z positivo, x igual a 0. Essa é a segunda condição aqui de baixo. Fora as condições aqui, né? Opa. Aqui lá no infinito, o resto da caixa você já entendeu. Né? Agora, como é que você faz carga imagem? Repara que aqui você pode, do nossa experiência do problema anterior, você fala assim, se eu meto uma carga menos que aqui, eu mato o potencial em todo o plano. Beleza. Só que aqui vai ter campo. Né? O problema é esse. Se você bota uma carga menos que aqui, você acerta aqui, você mata todo mundo aqui. Né? Mas aqui não. Né? Então tá bagunçando. Então o jeito aqui para funcionar, esse menos que bota aqui mais bagunça aqui, menos que mata aqui, acerta aqui, mas bagunça o outro, né?
Então o jeito aqui não resolveu, né? Quando você bota menos que e menos que. Porque na verdade aqui está acertando, mas o outro está bagunçando. Então para acertar tudo, você precisa de uma quarta carga, ou uma terceira carga imagem, né? Que. Aqui. Esse cara ficando pequeno e grande, mas tudo é o mesmo que, né? Q menos Q menos Q. Na verdade é um problema geral de métodos das imagens, quando você tem esse plano condutor, né? Você sempre precisa de um número ímpar de carga imagem e, digamos, vamos supor que isso aqui você tem, é o problema da lista, né? Se você tem um ângulo diferente aqui de 90, né? Você tem que ir fazendo, repetindo, tem que dar 360 e você vai alternando Q menos Q, Q menos Q, Q menos Q, Q menos Q. Por que isso não vai funcionar? Porque esse aqui é Q, a sua carga imagem no final, o que vai vir no condutor, ele vai atrair uma carga menos Q. Né? Então a soma das suas cargas imagens tem que dar menos Q. Então aqui, por isso que aqui tem que ser um ímpar e tem que alternar. Então aqui é Q, menos Q e Q. Se você soma os três, dá menos Q. Essa lógica aqui. Na verdade a lógica é muito parecida com ótica linear, né? Ou como é que você bota os espelhos com um ângulozinho, você conta quantas imagens você cria no espelho. Só que aqui você tem que criar necessariamente número ímpar. Lá você tem fórmula para número par e ímpar. Fórmula par não dá para fazer. Esse método das imagens é simples aqui, ímpar dá. Mas tem a discussão, outra coisa para você pensar no... Esse exercício que eu resolvi da lista, esse também é da lista, mas tem um terceiro que eu não vou resolver, que é 60 graus. Né? Mas a simplificação lá é que aqui, repara que toma uma distância, aqui é o B e um A arbitrários. Né? Esse arbitrário, só 90. Né? O plano 180 só tem uma distância D, né? Esse daqui dá para fazer arbitrário. Com outros ângulos dá para fazer, só que aí é simples, só se estiver na bissetriz. Né? Seria, digamos, A igual a B. Aqui seria um ângulo de 45. Aí o de 60 está na bissetriz. Né? Você tem um ângulo de 60 e a carga está fazendo um ângulo de 30 com o plano. Aí esse dá para fazer com vários. Né? Mas vamos voltar aqui para o nosso problema. Então aqui você tem... Eu falo assim, por que funcionou? De onde eu tirei isso? Não interessa de onde eu tirei. Não interessa que funciona, eu sou muito esperto. E fiz. Né? Funciona por quê? Estou escrevendo aqui o potencial. Né? Dessas quatro cargas. Q, Q, menos Q e Q. Essa aqui é desse cara, né? Então onde a carga está centrada em x igual a b, y igual a 0, z igual a a. Essa aqui é a carga menos Q que está centrada em x igual a b, y igual a 0, z igual a menos a, tá certo? Essa daqui é essa carga de baixo, centrada em x igual a menos b, y igual a 0 e z igual a a, tá certo? Essa carga daqui. Isso, z igual a 0 aqui. E essa aqui é essa carga, que ela está centrada em x igual a menos b, tá certo? Z igual a menos a, ou melhor, aqui, z igual a menos a, x igual a menos b, tá certo? E y igual a 0. Beleza. Agora vamos ver aqui. Faz z igual a 0. Se eu faço z igual a 0, aqui x menos b e aqui fica a ao quadrado, cancela. X mais b com sinal de menos, x mais b com sinal de mais, aqui y, aqui vai ficar a ao quadrado, cancela. Então todo plano aqui deu 0. E aqui quando eu faço x igual a 0, x igual a 0 aqui fica b ao quadrado, ou desculpa, aqui fica b ao quadrado, z menos a, com sinal de mais. Olha, aqui fica b ao quadrado, z menos a, com sinal de menos, cancela esses dois. X igual a 0 aqui fica b ao quadrado, z mais a, b ao quadrado, z mais a, mais um, cancela. Então deu certo. Funciona porque deu certo. Essa é a explicação. Não tem outra. Né? Então o problema é esse. Né? Aqui dá 0, lá no infinito também dá 0. Então o potencial nessa região é o potencial do meu problema físico original. Está resolvido. Né? Linha de campo fica assim. Aí, esse daqui é o seu probleminha. Você olha aqui, o potencial sai da carga positiva negativa, da positiva negativa. É que aqui ele meio que... O campo aqui não está bem claro, mas é para que a linha de campo entorta, né? Porque ela chega aqui, o outro empurra. Então ele vai para cá, esse vai para cá, esse vai para cá. Bem legal essa distribuição. Né? Mas aqui você olha assim, dá mais ou menos para entender qualitativamente, porque são quatro cargas. Mas o seu problema original é isso aqui. Né? Olha como é que é bonito. A linha de campo vem perpendicular certinho no plano. Né? Então aqui é perpendicular. Então aqui o potencial então, é constante, não tem campo elétrico aqui. Mesma coisa aqui. Deu direitinho.
É legal, é legal. Eu acho legal, acho muito bonito esses desenhos. Pode ver como é que faz no matemático. A licença matemática está saindo. E é isso, né? Agora vamos discutir um pouco melhor o porquê o método das imagens funciona, de um jeito mais formal, mais matemático. Aí vamos para o nosso intervalinho, daqui a pouco eu volto.